Há mais ou menos um mês foi lançado o novo jogo da Marvel, o Marvel Rivals. Lançado exatamente 5 de dezembro de 2024, o jogo consiste em um hero shooter, muito parecido com muitos outros jogos que já existem, e nós já vamos falar sobre isso. Com uma diferença que esse é em terceira pessoa, o que pode agradar uns e desagradar outros. Até porque comprar skin pro boneco e nem poder ver ele com a roupinha é muito zoado, né? De fato. Porém, será que o jogo é bom mesmo? Ou ele vai entrar pra estatística e falir igual seus companheiros de guerra? Primeiramente, bem-vindo. Eu sou o Peras. E eu sou o Cakes. Como o próprio nome já diz, Hero Shooter ou Atirador de Heróis consiste em um jogo de tiro onde os personagens jogáveis, além de terem suas armas primárias, também têm habilidades, ou poderes, ou talentos. Esse nome ele vai variar de acordo com o jogo. É o famoso poderzinho, né? Exatamente. E é interessante que essas habilidades elas podem ser de dano, cura, escudo, ressurreição, enfim. As possibilidades são muitas. Então você troca, né? Granada e tiro por poder. Então isso deixa uma gameplay muito mais divertida e muito única. Então cada personagem tem a sua função dentro do jogo. E essas funções elas são separadas por classe. Normalmente são classes como tanque, suporte, flanco e outras que o jogo decidir adicionar. Entendi, mas como que isso funciona no Marvel Rivals? Então, no Marvel Rivals, os personagens são os próprios heróis da Marvel, o que é um ponto muito positivo. Porque são personagens que nós já criamos uma simpatia, nós crescemos assistindo, né? Filmes, assistindo jogos e também vendo gibis, por exemplo. E esses personagens, eles têm habilidades que têm a ver com o que nós já conhecemos dos filmes, no cinema ou nos quadrinhos. Então não destoa muito do que nós já sabemos que cada personagem faz, tá ligado? Tô ligado. E como que é separado esses personagens? Então, no Marvel Rivals existem 3 classes. Os vanguardas, que são os tanques. Os duelistas, que eles são responsáveis por causar dano. E os estrategistas, que são o suporte. E cada classe conta com as suas funções dentro do jogo para que a gente consiga chegar à vitória. E essas funções, elas são muito importantes para ser seguidas. Então, por exemplo, nós temos alguns personagens da vanguarda que são o Magneto, o Venom, o Capitão América e até o Doutor Estranho, que eu imaginei que ele encaixaria mais no dano, né, por ser um mago. Um outro exemplo de classes também são os duelistas. Então, personagens como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e a Feiticeira Escarlate que cumprem essa função. E por último, que nós mencionamos, são os estrategistas, que são as curas. Que nós temos o Loki e a gente tem aquele tubarãozinho vagabundo que só quem é fã da Marvel vai conhecer. Então, você entra na partida depois de escolher a sua classe ou o personagem que você quer jogar. Você, junto com mais 5 pessoas, então são 6 contra 6, vocês vão ter um objetivo no mapa. E aí pode ser empurrar carga até determinado ponto, ou a outra equipe defende, ou você toma um ponto específico, ou você toma um ponto e depois leva a carga. É basicamente que a gente já tá, na verdade, acostumado a ver em outros jogos do mesmo estilo. Mas um negócio muito legal e muito divertido do Marvel Rivals, que diferencia ele, além de ser composto de heróis que nós já conhecemos, são as colaborações. As colaborações, elas consistem em cada personagem ter uma passiva que ela só é ativa quando outro personagem específico estiver no time. Isso é muito legal. Vou dar alguns exemplos aqui que vão nos ajudar a entender. Por exemplo, o Adam Warlock com o Senhor das Estrelas Vimantes, eles se aproveitam da passiva do Adam Warlock, que é de basicamente escolher onde vai renascer, e não só o Adam Warlock, como o Senhor das Estrelas Diamantes conseguem escolher, depois que morrem, aonde eles vão renascer no mapa. Um outro exemplo muito legal é do Rocket, que pode subir no ombro do Groot. E por último, o exemplo que eu acho mais legal é do Hulk com o Wolverine, que o Hulk pode tacar o Wolverine para onde ele quiser. Então ou você pode trollar seu amigo ou você pode ajudar ele. E isso é algo muito interessante, essa variação, essas colaborações. Porque, como você já viu, torna o jogo muito mais estratégico e dá pra você criar diversas possibilidades com esse recurso. Mas
a gameplay é boa? Sabe aquele jogo que você começa a jogar e não consegue mais parar? Então, Marvel Rivals é mais ou menos isso aí. As partidas são rápidas, dinâmicas e sempre tem uma reviravolta, até mesmo no último segundo. Os gráficos são bonitos, as animações são bem feitas, a gameplay aqui se torna bem fluida. E quando você está com um determinado personagem, você se diverte genuinamente jogando com ele. Por exemplo, quando você está com o Homem de Ferro, você realmente se sente Homem de Ferro, porque você tem a liberdade de sair voando pelo mapa todo. Mas é claro, o fato de serem personagens icônicos, como já mencionado antes, ajuda muito no fator imersão. Inclusive, entrando nesse ponto, não tem como deixar de falar sobre como é a experiência de jogar com esses personagens famosos. Por mais que o jogo seja competitivo e na maioria do tempo você nem consiga ficar prestando tanta atenção nos detalhes, como por exemplo o boneco no qual você está jogando, é muito gratificante e divertido jogar com os personagens da Marvel. Em outros jogos você consegue sim encontrar personagens parecidos, com habilidades parecidas, mas em nenhum outro jogo você vai poder dizer: eu tô jogando com o Homem de Ferro. E isso pra mim é o ponto alto do jogo. Mas é claro que nem tudo são flores. Caso você não tenha um bom computador, por exemplo, toda essa experiência pode ser frustrante, que é o que nós vamos entrar agora. Vamos ver o lado sombrio de Marvel Rivals. Primeiro, vamos falar do metagaming, né? Ou do meta do jogo. Basicamente, o meta, ele é o que decide a forma mais otimizada, ou a melhor forma de você jogar o jogo. E o Marvel Rivals, como eu já disse antes, ele é um jogo 6v6. Só que ele não tem restrição de escolha. E isso implica em alguns problemas. Por exemplo, a maioria das pessoas acha muito mais divertido dar dano. Então isso significa que a grande maioria das pessoas vai querer jogar de dano, de DPS. E ninguém vai querer, por exemplo, ter o suporte. Então pra quem gosta de jogar mais sério, né, ter uma pegada mais competitiva, isso pode ser um problema. Até porque isso pode desencadear algumas composições meio desbalanceadas. E isso é um problema que seu irmão mais velho, o Overwatch, já enfrentou e enfrenta até hoje. Porém, a Blizzard, para mediar essa situação, te obriga a escolher uma posição para jogar. O que funciona por um lado, mas acaba gerando filas enormes para jogar. Um outro problema também é a otimização. Na verdade, a lentidão absurda que nós conseguimos encontrar no jogo. Desde o lançamento até o dia de hoje, os jogadores estão enfrentando muito com a questão de otimização. E isso quebra muito, mas muito mesmo a imersão, e irrita. Tem relatos de jogadores que ficam presos na tela de carregamento até depois do começo da partida. Um exemplo mesmo é a gente, que estava jogando esse dia, e um amigo nosso que estava conosco, ele tem um computador um pouco menos otimizado que o nosso, a gente estava jogando, indo pro segundo round já, e ele não tinha conectado ainda. Ou seja, isso impossibilita qualquer jogatina competitiva que você queira ter. Exatamente, pra você ter uma ideia, isso daí tá gerando até uma polêmica, porque estão falando que o jogo ele é até meio pay to win, né? Porque quanto melhor o seu computador, mais dano você dá, porque você consegue entrar antes na partida. Olha que absurdo. Outro ponto agora que nós vamos falar são sobre os preços. Se você gosta muito, por exemplo, do Homem de Ferro e quer ter uma skin diferente dele para mudar a armadura e tudo mais, se prepara, porque a skin mais barata dele é R$ 68,60. Ô, louco, não tem skin mais barata que isso, não? No caso do Homem de Ferro, não tem. Mas no jogo, sim, tem. A skin mais barata mesmo do jogo é R$ 29,40. Mas é aquela skin, né? Não muda nada. O que, trazendo para nossa realidade no Brasil, com certeza são preços completamente abusivos e muito caros. Mas, para minimizar um pouco esse rombo que a Marvel quebra no nosso bolso, o passe de batalha é um preço ok. Ele está custando atualmente, na primeira temporada, R$ 49,00, onde você pode ganhar até 10 skins, pelo menos, como disse, no primeiro passe. E ele quase se paga. Você teria que gastar só mais R$ 24,50 para comprar o próximo. Isso é claro, se você completasse o passe inteiro. Ah, mas aí pelo menos a gente vê a nossa skin, né? O jogo é em terceira pessoa, então dá pra ver o boneco e o salário mínimo investido nele ali. Mas e a rapaziada, né, que joga o jogo, a comunidade, como é que é?
A comunidade é um tópico complicado de falar, porque todo e qualquer jogo vai existir uma parte da comunidade que é tóxica. Mas a nossa experiência até o momento está sendo agradável, está sendo ok. Claro que nós já encontramos players problemáticos, mas também eu não acho justo colocar a culpa completamente no jogo. Até porque ele acabou de ser lançado, ele acabou de nascer. Mas é claro que isso pode se agravar, dependendo muito de como que a empresa que lida com o jogo acabar lidando com jogadores problemáticos no futuro. Entendi. Mas espera, assim, no modo geral, você acha que o jogo em si foi um flop? Ou vai ser um flop? É uma decepção? Olha, decepção eu diria que é uma palavra muito forte. O jogo entrega o que ele promete. É um hero shooter, 6 contra 6 e bem feito até, com exceção da otimização, é claro. Não é comum nós vermos bugs, o que é ótimo, mas não chega a ser uma decepção não o jogo. É mais fácil nós dizermos, na real, que ele é um mais do mesmo que nós temos no mercado atualmente. Então a gente consegue se divertir com ele. Mas a questão que fica agora é de nós apenas esperarmos e nós vermos como que a empresa responsável vai lidar com o jogo e suas atualizações. No geral, Marvel Rivals é um jogo divertido sim e que tem muito potencial, mas ele precisa resolver alguns problemas para realmente decolar. A gente com certeza fica na torcida para que eles continuem trabalhando no jogo e trazendo novidades. Dito isso, depois de espalhar inúmeras críticas, eu vou jogar porque deu vontade. Opa, já me chama aí que eu também vou. Chegamos ao fim e com a conclusão desse vídeo nós queremos agradecer por terem visto até aqui. Não se esqueça de deixar o like para nos apoiar e se inscreva, caso queira ver mais vídeos nesse estilo. Um grande abraço do Peres E do Cakes. Vagabundo